mas lembrou do salmo: Ele é minha rocha, não serei muito abalado. Quando chegou sua vez, Davi falou simples, sem teatro: Eu não cometi esse crime. Eu estava no trabalho. Existem registros, e eu confio que a verdade vai aparecer. O juiz manteve a expressão neutra. Renata pediu prazo para anexar a prova da câmera. O juiz concedeu. Davi voltou para a cadeia com um fio de esperança e um mar de ansiedade. Neto, dessa vez, não ironizou. Tu acredita mesmo que Deus se importa com isso? Davi encarou o amigo. Eu acredito que Deus se importa comigo e com a verdade, porque se tudo aqui é mentira, então o mundo acabou. Mas não acabou. Renata voltou semanas depois, dessa vez com os olhos brilhando. Davi, encontramos a gravação. Davi ficou sem voz. Renata continuou. A câmera mostrou outra pessoa entrando no estacionamento no horário do crime. A imagem não é perfeita, mas dá para ver o rosto. E tem mais. O sinal do seu celular confirma que você estava do outro lado da cidade. Davi sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na mesa. Deus. Renata segurou firme os papéis. Confiante. Eu pedi a perícia e o relatório bate. Vamos pedir revisão imediata. Na volta, Davi entrou na cela diferente. Não triunfante, aliviado e humilde, como quem atravessou uma tempestade agarrado numa tábua. Neto levantou devagar. E aí? Davi não respondeu com frase bonita. Ele apenas abriu o papel do Salmo 62 e leu em voz alta, como quem acende uma vela no escuro. Confiem nele em todo o tempo, ó povo. Derramai perante ele o vosso coração. Neto engoliu seco, e pela primeira vez fez silêncio por respeito. Na dia da decisão, o juiz falou firme. Diante das novas provas, declaro a nulidade da condenação. O réu está absolvido. Davi ouviu absolvido como se fosse o som de uma porta abrindo dentro dele. Na saída, o sol bateu no rosto. Ele respirou como quem reaprende. Do lado de fora, havia poucos, mas havia o suficiente. Renata, a mãe dele chorando e um pastor que só dizia: Deus é refúgio, meu filho. Meses depois, Davi voltou àquela mesma penitenciária, mas agora do lado de fora, como voluntário. Levava bíblias, mas principalmente levava a história. Eu fiquei aqui dizendo: só em Deus repousa minha alma. E eu aprendi uma coisa: a justiça pode demorar, mas Deus não falha. E enquanto ela não vem, a gente não pode virar pedra por dentro. E quando alguém dizia ninguém se importa, Davi respondia com calma: eu me importo, e Deus também. Porque quando tudo balança, a alma precisa de uma rocha.